Boa noite a todos, a todas. É uma satisfação a SEDUFSM, né, a Seção Sindical dos Docentes da UFSM, estar contribuindo com a Feira do Livro, né, e especialmente, né, trazendo esse bate-papo, né, com o professor Gessé Souza, no espaço Livro Livre da Feira do Livro de Santa Maria, que é organizado pela primeira vez pela SEDUFSM. Estamos muito honrados, né, com este espaço e com a presença, né, do professor, nosso convidado, e de todos aqui presentes. Agradecemos muito pela parceria com a Feira do Livro, especialmente com a Secretaria de Cultura do município, né, especialmente no nome da secretária Rose Carneiro. Gostaria de registrar aqui a presença de dois ex-reitores da UFSM, né, o professor Paulo Burman e o professor Felipe Miller, além da vice-diretora do CAL, Andréia, o Centro de Artes e Letras do UFSM, né, Andréia Oliveira, e também do diretor eleito, né, do Centro de Educação, o professor Assísio Pereira. Trazemos, pela primeira vez, na Feira do Livro de Santa Maria, o professor Gessé Souza, o que nos traz um grande ânimo aqui, né, para debatermos, né, questões importantes sobre o nosso país que estamos vivendo, né, nesses últimos tempos, né. Um importante pesquisador nacional, né, autor de mais de 30 livros sobre grandes problemáticas sociais e políticas do Brasil. Seus trabalhos são muito afiados e bem embasados, teoricamente, em dados empíricos. Às vezes são polêmicos, o que faz as pessoas se posicionarem sobre suas teses. Não tem como ser indiferente aos seus livros. Seus títulos, os títulos dos seus livros, né, são bem escolhidos, né, no meu ponto de vista, né, o que ajuda no sucesso editorial, né, da sua obra, né, que a gente viu que tem bastante circulação, né, que passa para além, inclusive, da academia, né, num público mais amplo, como, por exemplo, né, A Elite do Atraso, O Pobre de Direita, que são os mais recentes, né, Ralé Brasileira, A Classe Média no Espelho, Como o Racismo Criou o Brasil e vários outros, né. E também essa escolha dos títulos, né, contribui, né, para a apresentação das suas teses, né, de forma mais clara. Então, temos a honra de receber aqui o autor de diversos best-sellers, em alguma medida também, né, de não ficção, né, o que é algo extremamente significativo e raro, inclusive, né, nos tempos atuais, né. Um professor comprometido, né, em determinadas questões importantes, né, no nosso país, né, um intelectual crítico, e que traz, né, o racismo, né, transpassado em suas obras, né, o que é algo importante aqui para a nossa seção sindical, para a comunidade, né, brasileira e universitária. Segundo alguns de seus depoimentos, né, o racismo permeia o próprio conflito em Gaza. Agora há pouco, né, nós vimos aqui na frente, né, do teatro, aqui no espaço da feira, né, um ato em solidariedade ao povo palestino, do qual a SEDUFSM participou, né, foi apoiadora, deixando uma mensagem de indignação da comunidade santamariense, né, contra o genocídio do povo palestino pelas forças militares de Israel. Como lideranças sindicais e docentes, né, e comunidade aqui de Santa Maria, muitos inclusive universitários, gostaríamos de reforçar o nosso apoio à causa palestina e nos somar o apelo internacional pela imediata suspensão do massacre do povo palestino. E, por isso, convidamos o professor a começar a sua fala, na medida do possível, né, nesse espaço, tratando sobre essa questão da Palestina e como que ela pode ser vista, né, por nós nesse momento, né. Então, seja muito bem-vindo, professor Gessé, e o nosso público. Eu acho muito importante... Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Tá. Eu acho muito importante que você tenha começado com isso, porque eu acho que vai dar uma... Entende? É uma luz que vai iluminar todos os assuntos que, no fundo, a gente vai discutir aqui, né? O racismo é a maior força social e política em termos planetários, não é só aqui, né? Eu trabalhei, pô, difícil, hein? Eu trabalhei 15 anos
em várias universidades, especialmente Alemanha, França e Estados Unidos, né? E você tem ali o quê? Você tem ali uma ciência que é racista. Não? Entende? Dos melhores até. Não? Entende? Quer dizer, tem alguém que eu tenho uma enorme admiração, como é Pierre Bourdieu. Não? Ele não repete isso, não? Mas ele não reconstrói a forma como racismo. Entende? Ele até interpreta, ele percebe que existe um racismo de gênero, ele não fala isso, mas é um racismo de gênero, um racismo de classe social e não só de raça. Não? Mas ele não fala no racismo cultural que perpassa o nosso planeta. Ninguém fala nisso. Não se fala nisso. Né? Na Europa e nos Estados Unidos. E eu não conheci um europeu e nem nenhum americano que não se ache superior a africanos, latino-americanos e asiáticos. Né? Ou seja, foi algo extremamente bem montado, produzido, etc, etc, etc. Tal. Isso está montado em quê, basicamente? O tema da corrupção. Todas as teorias sociais dominantes partem do princípio de que África, Ásia e América Latina são sociedades sistemicamente corruptas. Inclusive nós, tá? Cada um de nós, tá? A gente faz parte disso, né? E as corrupções que existem no Norte seriam uma espécie de deslize individual. Entendeu? Por que a corrupção, pessoal, é tão importante nisso? Não é porque ela é uma arma mortal. Entende? Nós admiramos as virtudes do espírito. O espírito, em termos antropocêntricos, como foi montado pelo filósofo Immanuel Kant, né? Significa o quê? É a capacidade de você perceber e produzir o que é belo, a capacidade de você racionalmente escolher entre caminhos alternativos, é a moralidade, e a possibilidade de você conhecer o mundo, ou seja, a inteligência. Né? Se você diz para alguém assim, olha, você não é muito inteligente, isso não é um negócio legal, ninguém ouve isso bem. Mas, quer dizer, ninguém morre por isso também, entende? Se você disser para a pessoa, você é corrupto, você matou essa pessoa. Percebe? Porque a dimensão moral, inclusive para o Kant, é a dimensão principal do espírito humano, que é que nos separa dos outros animais. Quem não tem espírito é objetivamente animalizado. Né? E animal, você pode matar. Animal, você pode saquear impunemente. Né? Imagine como isso funciona bem. Né? Os europeus, americanos, poxa vida, a gente tem mesmo que pegar a Petrobras e nem sei o que e tal, e aí você imbeciliza o povo que acredita que é corrupto. Né? Aí o povo diz, não, vamos dar a Petrobras para os americanos que são honestos e lindos e tal, e os nossos políticos são corruptos. Né? Claro, porque aí você tem o cinema, entende? Todo o cinema americano está jogando essas coisas que a ciência produz sob a forma de estereótipo. Né? Vocês já viram algum traficante em filme americano que não seja latino-americano? Né? Ou um terrorista que não seja russo ou árabe? Né? Isso vai entrando emocionalmente. Né? Percebem? Não é leitura. Isso vai, né, montando a própria forma como o oprimido percebe o mundo. Né? E, se nós formos pensar, qual é o país mais corrupto do mundo, pessoal? O país mais corrupto do mundo, que assalta o planeta inteiro, chama-se Estados Unidos da América. De que maneira? Ora, você tem um capitalismo financeiro baseado na existência de paraísos fiscais. Ou seja, você está montando um esquema de evasão planetária de impostos, né? Entende? Que vai recair no sistema financeiro americano, que não faz a distinção entre dinheiro legal e de dinheiro ilegal. Você conhece alguma coisa mais degradante, absurda e corrupta do que isso? Os caras dão um baile no planeta inteiro, roubam todo mundo. Né? Mas quando vai falar de corrupção,
África, Brasil e tal, percebe isso? E nós acreditamos nessa bobagem. Nós somos feitos de imbecis. E o caso Israel e Palestina reflete isso. Né? Palestina é mais escuro, né? Como os povos do sul, percebe? Né? Os judeus são brancos, a maior parte, origem europeia, etc., etc., profundas conexões com o capital financeiro, etc., mandam no mundo, mandam em Hollywood, etc., etc. E os palestinos? Ninguém, nada. Né? São pobres e escuros. Tá, né? E o que está acontecendo agora lá é um aviso para o Sul global como um todo. Olha o que acontece com quem não nos obedece. A gente está nessa quadra histórica. Né? Boa noite. Vou só corrigir meu nome, tá? É Neila Baldi, não é Niela. O senhor estava falando, né, desse aviso para o Sul global. E aí eu penso a guerra contra o Brasil. Né? O momento que a gente vive hoje no Brasil, em relação aos Estados Unidos, taxando o Brasil e outros países, como, por exemplo, a Índia também, com uma taxação de 50%. Né? E como que a gente pode... Assim, o senhor diz no livro A Guerra contra o Brasil que ele poderia ser entendido como uma teoria de conspiração, assim como a elite do Brasil. E que a gente confirmou, né, pela Vaza Jato, tudo. Então, eu fico pensando o quanto esse momento que a gente está vivendo não é um momento de agudização dessa guerra contra o Brasil e o que a gente pode, como país, fazer diante de uma guerra que é uma guerra não só comercial, mas, como o senhor mesmo disse, né, de um avanço sobre o Sul global. Assim. Então, eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre isso. Né? Porque a gente tem os Estados Unidos querendo não só impor sanções econômicas a gente, mas tem também querendo interferir na nossa soberania. Né? Perfeito. Eu acho que tem uma distinção importante que a gente tem que fazer, que é a distinção, quer dizer, nós aqui, né, é o povo, etc., etc. Porque a nossa elite é uma elite que é uma espécie de capitão do mato da elite americana. É pau mandado. Né? Entendeu? Quer dizer, é gente que vocês viram aí. Quem é a nossa elite? Né? Entende? Eu não sei como é que o PCC foi se envolver com essa bandidagem. O crime não está nas nossas comunidades, não está com os pobres. E não são os negros que cometem. Né? O crime real está na Faria Lima, a elite de São Paulo que assalta esse país, né, em nome de interesses americanos. Qual é o maior banco comercial, qual é o maior banco de investimentos entre nós? BTG Pactual. Né? Vocês sabem quem são? Entre os 20 maiores investidores do banco, 95% são americanos. Ou seja, aí você mostra para quem a nossa elite trabalha. Né? Ela ganha um soldo para organizar o assalto da população como um todo em nome das elites metropolitanas. Né? É uma elite que saqueia de que maneira? Ora, ela tem, antes de tudo, essa imprensa venal e canalha que nós temos há 100 anos. Né? Ninguém jamais ouviu nenhuma verdade dessa imprensa em 100 anos. Nenhum jornal, nenhuma TV, nenhuma rádio, nada explicou aquilo que importa para o povo, quem é o seu inimigo, quem está roubando o seu futuro. Isso não saiu. Quem foi que viu aqui em algum lugar isso? Né? Zero. Né? Então, é uma elite que tem uma imprensa que é sua propriedade no bolso, né? Isso vai montar todas as formas de... Né? Enfim, quem decide o que é corrupção ou não é essa imprensa que não bolso dessa elite. Né? Entendeu? O tema
corrupção é apenas para fazer as pessoas de imbecis. Né? Só isso, nem nenhuma outra função. E tem para transformar as classes brancas de origem europeia em bastião da moralidade e chamar o povo mestiço e preto de corrupto, eleitor de corrupto. Essa é a única função desse tema da corrupção entre nós. A classe média branca nunca teve nada contra a corrupção. Jamais. Ela é corrupta. E ela apoia a corrupta, desde que seja da nossa elite. Vocês viram algum branquinho histérico saindo às ruas, quando, no caso das malas de Michel Temer, Aécio Neves, numa corrupção filmada, comprovada, todo mundo viu? Alguém aqui viu? Não? E o que foi que aconteceu com Lula e Dilma, com coisas infundadas, né? Foram montadas o quê? 1 milhão, eu vi 1,5 milhão de branquinho bem vestido na Avenida Paulista no dia 16 de março de 2016. Não? É para isso. Tá? Eu acho que tem gente que não concorda comigo, depois a gente abre para o público, porque eu gosto de discussão, eu gosto de debate. Se não for para causar, eu nem saio de casa. E aí você tem que, quer dizer, se você pegar, né, então essa a fração financeira, que é a fração dominante, né, o pessoal do agronegócio investe, obviamente, tem uma Selic de 15%, até eu, né? 15% nem boca de fumo dá, pessoal, né? Entendeu? E aí você tem, quer dizer, o nome da nossa boca de fumo, portanto, é Banco Central, né? O que é que a elite controla? Banco Central, imprensa e um Congresso Nacional, onde você tem ali 400 ladrões que só fazem isso. Não tem nenhum interesse de coisa nenhuma. Né? Quando você controla isso tudo, você controla o país. Porque você vai dizer quais são as ideias que as pessoas vão ouvir. Você vai ter as interpretações que as pessoas vão ouvir para todos os assuntos. Né? E todo o nosso conhecimento e todas as informações que a gente ouve, pessoal, são mediatizadas, elas vêm de alguma mídia. Né? Ninguém nasce sabendo nada. Percebe? Então a gente tem informação e conhecimento envenenado há 100 anos, né? Que transforma o quê? Essa elite numa coisa virtuosa. Né? Entende? Quer dizer, mesmo a elite rural, né? Entende? É uma elite de quê, pessoal? Vamos falar a verdade, né? Usar o português para dizer coisas que nunca foram ditas. Né? É uma elite de assassinos, de poceiros. É assim há 500 anos, mas é assim, está acontecendo isso em todos os lugares. E eu suspeito que aqui também, eventualmente, perto. Né? E ladrão de terra. Quer dizer, a grilagem agora que o governador Tarcísio está fazendo em São Paulo, dando terra para quem já é rico com 90% de abatimento, por exemplo. Entende? Essa é a nossa elite. Né? Ladrões recebem em euro, não tem nenhum comprometimento com o que acontece aqui conosco. Né? Se o país ficar pobre, melhor ainda, porque aí você usa euro e dólar para comprar muito. Né? Então, você tem esse elemento aí. Quer dizer, o nosso inimigo, o nosso maior inimigo, obviamente que o nosso inimigo real são as potências imperialistas, há 500 anos. Portugal, Inglaterra e os Estados Unidos agora. Né? Os Estados Unidos estavam por trás de todos os golpes de Estado. Todos. Né? Não só aqui, mas a partir de 1954, em todos os 31 golpes que existiram na América Latina. E por que os golpes contra o Brasil? Porque o Brasil é o país mais dinâmico da América do Sul. Se você der uma chance mínima, no governo Lula II, por exemplo, em 2011, o país tinha deixado de ser a 12ª, passou a ser a 5ª maior economia do mundo. Bastou, né? Entende? Minimamente dar condições mínimas para esse povo. Né? Mas a elite e a classe média branca não quer isso. Né? Essa elite, a nossa elite, se imagina americana. Essa coisa da elite de São Paulo, etc., que se vê como
bandeirante, entende? Quer dizer, o que é o bandeirante nessa loucura e ridícula que eles construíram e que é ensinado até hoje nas escolas de São Paulo? É transformar o bandeirante, que é assassino de índios, em um pioneiro ascético protestante, amante do trabalho, iniciativa, que não precisa do Estado, etc, etc. Né? Aí São Paulo vira o quê? Uma espécie de Massachusetts tropical, entende? Que vai modernizar, ou seja, americanizar o resto do país. Né? E aí você tem o quê? 5 milhões de brancos, que vem entre 1880 e 1930, tá? Que vão 70% para São Paulo e 30% para o Sul. Tá? E esse pessoal, pela imigração recente, mas até hoje, se considera europeu. Tá? Sem ter nada a ver com esse povinho preto e mestiço. Né? E é o pessoal que tira a onda de moralista. Entendeu? O cara estava com raiva, porque agora o negro estava estudando com o filho dele na USP, porque ele acha que o negro na universidade é para limpar o banheiro e cortar a grama. Né? Mas ele pega mal dizer isso. Né? Aí o que foi que deram para ele? Os nossos intelectuais são incessados até hoje, e a elite de São Paulo, com todo o seu poderio material e simbólico, deu para esse cara. Né? A justificativa é perfeita. Não, não. Eu não sou um canalha racista que não quero dar chance a ninguém. Eu estou defendendo a moralidade pública. Eu não gosto da corrupção. Percebem? Hã? Percebem isso, pessoal? Quando vocês ouvirem alguém falar a palavra corrupção, você pode ter a certeza que essa pessoa está querendo fazer você de imbecil. Nenhuma outra. Não existe nenhuma outra saída em relação a isso. Aí você cria esse sistema de classes que nós temos hoje, uma espécie de bloco antipopular, essa ínfima elite, que não são mais do que 200 mil pessoas, embora essa classe média maluca ache que seja ela a própria elite, né? Então, tem um Jeep Renegade, um apartamento financiado, e acha que eu sou contra a taxação de grande fortuna. Né? E é um pacto racista. É um pacto entre uma elite branca, que se vê como americana, uma classe média, que é 99% de brancos entre nós. A classe média é real, pessoal. Não é essa besteira de nova classe média. Certo? A classe média é uma classe privilegiada. Por quê? Porque ela monopoliza o capital cultural. Ela monopoliza o conhecimento, que dá bons salários, reconhecimento, etc, etc. Né? E esse pessoal sai em todo golpe de Estado gritando contra a corrupção. Por quê? Porque não quer competição dos negros, mestiços e pobres. Essa é a única razão. Né? Então, você tem há 100 anos entre nós um bloco de poder formado pela elite, que tem todo o poder econômico, e uma classe média branca, né, que quer manter as suas posições e quer pobre e negro longe, não pode nem estar no mesmo shopping, não pode frequentar aeroporto e tal. Entende? É para isso que a corrupção serve. Né? Uma máscara do racismo. Né? Um racismo explícito que acabou em 1930, sob a forma explícita, claro, porque ele continua, depois você não pode mais assumir. Então, você tem que inventar um racismo cultural. Percebe? Né? Você chamar agora mais para criminalizar e estigmatizar as mesmas pessoas que eram antes estigmatizadas pelo racismo racial explícito que existia antes de 1930. Eu espero que essa conversa vá à frente, porque eu acho que é muito importante a gente saber que, na base de todas as coisas que acontecem aqui, está racismo, desde que a gente tenha olhos para ver. Né? O nosso debate sobre racismo é muito, muito, muito pobre. As pessoas imaginam que racismo é raça. Então você já morreu, irmão. Entende? Porque ninguém vai mais usar a raça depois de Getúlio entre nós, e nem no mundo inteiro depois do Holocausto judeu da Segunda Guerra. Né? Ou seja, você não pode mais expressar o racismo. Não é que você deixe de ser racista. Você é. Né? Mas agora você vai ter mais negócio. Né? Eu sou contra o nordestino do Bolsa Família, porque ele tem um lanche grátis lá do Bolsa Família. Né? Não é porque o nordestino é 80% negro ou mestiço como eu. Percebe isso?
Né? Você não fala em raça, mas a raça está por trás de tudo. Eu espero que isso fique óbvio. Sim. Muito bom, professor Gessé. Tentando pegar as suas obras, né, a gente fez algumas questões aqui. Na Elite do Atraso, que é talvez uma obra que mais vendeu das suas, né, 400 mil exemplares, pelo que está na introdução do livro, né, você nos diz, né, que faz a ligação, como o senhor estava falando agora, né, do racismo como formador da nossa sociedade, né, e que, apesar dos esforços que foram feitos, né, a gente ainda mantém uma elite privilegiada, né, nos tempos atuais. Como ela consegue manter esse privilégio? Seria a primeira questão. E já ligando com outras obras, né, suas, mais antigas, né, como, por exemplo, a construção social da subcidadania, né, onde o senhor identifica a chamada pobreza estrutural, né, aquelas famílias estruturadas que, por gerações, elas continuam tendo empregos precarizados, baixa escolaridade, dificuldade da alimentação e por aí vai, e que lá, um tempo atrás, que o senhor falava agora, lá no segundo governo Lula, Dilma, se falou, e o senhor também tem um livro chamado Os Batalhadores Brasileiros, que alguns desses estavam começando a melhorar de vida e mudar um pouco essa situação, né? Então, a questão é, como o privilégio, a continuidade desse privilégio da nossa elite se mantém e por onde é possível que as classes trabalhadoras, né, elas consigam, de alguma forma, né, romper esses privilégios e mudar o país? Ótima questão. Quer dizer, no fundo, eu acho que o que foi que eu tentei fazer nesse livro, a Elite do Atraso, né? Eu percebi, porque, por exemplo, eu estudei história das religiões muito tempo. Eu estudei muito um cara chamado Max Weber, que enfim, ele é, entre outras coisas, o maior teórico sobre religião. E o que eu aprendi nesses estudos por exemplo, das 5 grandes religiões mundiais, né, todas elas foram bem-sucedidas, porque tem competição. Ficaram essas 5, mas tinha 5 mil. Né, tá? Por que ficaram essas 5? Porque foram elas que responderam uma questão que é fundamental para todo ser humano. De onde nós viemos, quem nós somos e para onde provavelmente a gente vai. Né? Dar sentido ao mundo é responder isso. Você não pode pegar uma coisa só, uma coisa, né, quer dizer, um tema e tal, um meme, né, por exemplo, como o governo usou, que fez muito sucesso, mas 2 semanas depois estava esquecido. Entende? Porque se você mostra uma parte da realidade, né, num mar de mentira, a gente vive num mar de mentira, né, entende? A mentira engole essa verdade, ela não tem chance. A única forma que você tem é inventar uma forma de explicação totalizante, né, que vai dizer, olha, isso tudo está se formando aqui. Então, você tem que responder para as pessoas e vincular os elos de uma coisa com a outra de A a Z. Senão, não é explicação. Percebe? E o que foi que eu tinha visto? A gente tem uma identidade nacional, que vem depois de Getúlio, depois do uso, que era uma coisa popular para afirmar negros, etc. Getúlio fez não só a indústria nesse país, o Estado moderno nesse país. Getúlio fez a única revolução simbólica popular que esse país jamais teve. Né? É um filho que vocês têm que amar. Né? Eu odeio quem reduz Getúlio a um ditador. Eu acho uma canalice isso. Né? Existe um contexto histórico. Um dia antes de Getúlio, o que é que existia aqui? Uma pseudo-democracia onde 2% votava e ainda assim tinha fraude a bico de pena, com 80% de analfabeto. Essa canalha teve a pachorra de 1932 dizer que era democrática, constitucionalista, etc., etc. Entende? Né? Getúlio é uma figura fundamental. Todo o esquema de dominação atual foi montado para se contrapor a Getúlio, para que jamais um outro Getúlio pudesse acontecer. Né? De que modo isso foi montado? Né? Você vai montar o quê?
Você precisa explicar de onde essas pessoas vêm. Aí Sérgio Buarque, Raimundo Fauro. Quando eu falo Sérgio Buarque, pessoal, eu estou falando do cara que construiu um paradigma que até hoje é seguido e imitado por mais de 90% dos intelectuais. E aí não é só intelectual, pessoal. Né? Isso Sérgio Buarque é a forma como as universidades explicam o Brasil. Tá? E aí, jornalista não tira da cabeça dele as ideias que ele utiliza. Ele utiliza do tesouro de ideias que foi montado por grandes pensadores. Né? Ninguém fica infenso a isso. Essas ideias vão dominar o mundo. Né? Qual foi a ideia que o Sérgio Buarque construiu? Né? Como não podia usar mais a palavra raça, porque até 1930 negro não votava porque era o quê? Era inferior, animal e tal. Nunca uma pessoa dessa pode votar. Não é isso? Mas depois de 1930, quando Vargas diz, olha, a nossa cultura, o pilar é africano, é a música, é o samba, é o futebol como praticado pelos negros, e a gente tem que se orgulhar disso, o negro tem contribuições, aí você tira o negro do lixo onde ele estava. Aí o que é a elite de São Paulo? Sérgio Buarque. E toda a nossa pseudo-intelectualidade, você diz que você gosta dos meus títulos, né? Tem um que eu escolhi, A Tolice da Inteligência Brasileira. Né? Vocês imaginam o tanto de amigo que eu, né, consegui com esse livro. Imagino. E aí ele diz o quê? Ele explica como. A gente vem da cultura da corrupção em Portugal. Não é isso? O Brasil vem de Portugal. Né? Né? Depois eu vou para o resto. Vamos só nisso aí. Isso é lixo. Sociologicamente, isso é lixo. É uma fraude. Entende? Por quê? Porque não podia ter corrupção na Idade Média. Por que não? Porque não tinha sequer a noção de bem público. A noção, né? O fato de você ter um bem público pode ser roubado por um particular, vai nascer na Revolução Americana, especialmente na Revolução Francesa, 500 anos depois de como os teóricos brasileiros localizam essa herança, né, da corrupção. No fundo, a ideia era, olha, nós viemos do mundo ibérico, ou seja, né, o país como um todo, e tal, e aí a corrupção e não sei o que e tal. E, se contrapondo a isso, a outra herança, que é a Inglaterra e Estados Unidos, elite de São Paulo. Percebe? Você tem que botar isso na cabeça, pessoal. Tudo que acontece nesse país é elite de São Paulo. Foi que montou. Tá? Porque ele se deu ao trabalho de montar uma estrutura simbólica e tal. Né? Por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, 1894, é quem vai montar essa bobagem do bandeirante, não sei o quê, e tal, para que até hoje, né, o pessoal acredita nisso. Né? A coisa de... Né, o cara é o rei em Portugal, né? Ele e os seus apaniguados, né, tinham a terra era deles. Assim como na Inglaterra, na França, em todos os outros países europeus. Não tinha nenhuma distinção nisso. Né? Aí, então, o cara diz um pensamento, né, que sequer podia ser aplicado, é uma fraude histórica, só que essa fraude histórica está na cabeça agora de 213 milhões de pessoas. Quem vai tirar isso? Né? Aí, essa corrupção serve para quê? Ou seja, quem nós somos. Né? Quer dizer, de onde nós viemos? Viemos de Portugal, que é uma bobagem, porque a transmissão cultural se dá institucionalmente. Os seres humanos são montados por estímulos institucionais. Pensem na família, pessoal. Né? De 0 a 3 anos, a criança suga como uma esponja todas as ideias, os princípios de classificação e avaliação dos pais, de um modo inconsciente, não precisa ser refletido. Tudo que é importante não é refletido até. E depois a escola e tal. Ou seja, são as instituições que montam as pessoas. E qual era a instituição que tinha aqui desde 1932, se não a escravidão? Uma instituição total que vai criar uma forma específica de família, de direito, de economia, de política, etc., etc., que não existia em Portugal. Entende? É uma bobagem monumental dizer. A gente não é filho de... A gente fala português, come sardinha, né? Alguns torcem pelo Vasco da Gama. Isso não nos faz portugueses.
Nós somos filhos da escravidão. Né? E como a gente nunca criticou, né, a gente continua hoje. Né? A escravidão, né, ela continua exatamente como ela sempre foi hoje, com vestes modernas. Né? E só para fechar isso, uma elite do saque a curto prazo. Né? Nem todas as elites são assim. Entende? A elite japonesa, a alemã, etc., fica com a melhor parte do bolo, óbvio, né? Mas monta um futuro para todos. A nossa, não. A nossa, eu quero roubar o meu agora. Tem? De repente, morar na Suíça, morar em Miami, etc., etc., né? Entende? E esse pessoal rouba e ninguém sequer vê aquilo como roubo. Né? João Paulo Leman continua mandando no MEC, sai em todas as revistas e tal, e o cara deu um baque de 50 bilhões que quem é que vai pagar? Eu e cada um de vocês, porque os bancos não vão pagar isso. Né? Percebem isso? Né? E aí, então, você tem uma elite da rapina. A classe média também é um produto da escravidão. Né? Quer dizer, especialmente no século XIX, entre os senhores de escravos e os escravos, existia gente livre, branco normalmente, livre, mas sem terra e sem escravo. Então, ele não tinha condições de sobrevivência. Como o senhor de terra convidava ele para tomar, de vez em quando, café da manhã com ele, ele se sentia parte da família e se transformava até em braço armado desse senhor. Tem alguma coisa que defina a classe média brasileira melhor do que isso? Não? E os nossos muito pobres? Quase metade, né, da nossa população. E aí são os que ganham muito pouco e quase todos são pretos. Tá? Esse pessoal é montado o quê? É montado, isso não é culpa desse pessoal, tá? Mas é montar uma família desestruturada para que esse menino nasça, entendeu? Só tem a mãe, tem vários pais, etc., ou seja, abuso sexual e tudo, né? Uma tragédia e tal. Né? Não é culpa desse pessoal, por quê? Porque todas as vezes que algum governo tentou ajudar esse povo, a classe média de brancos e a elite saíram à rua para montar um golpe de Estado. A gente tem uma cultura de golpes de Estado. Que se dão da mesma maneira. Né? Quando eu vi Sérgio Moro, a primeira coisa que passou na minha cabeça, esse é o Carlos Lacerda do Lula. A primeira coisa. Né? Só que ninguém via isso. Eu estava, inclusive, no próprio governo. O governo só apanhava. Né? Ou seja, ninguém tinha uma crítica a isso. Entende? Mostrar que essa coisa era... Né? Eu passei de intelectual acadêmico para intelectual público exatamente quando eu disse, pô, meu irmão, a história é essa aqui. Né? Isso é óbvio, tem uma cultura de golpe de Estado, a corrupção é uma balela, é uma coisa para deixar as pessoas idiotas, etc., etc. Montar um esquema, revelar esse esquema. Né? A questão que Sérgio Buarque vai responder, quem nós somos? Nós somos um povo corrupto. Tá? Agora, aonde está essa corrupção? Veja o grau de refinamento. Essa corrupção está no Estado e na política. Patrimonialismo, conceito mais importante das ciências sociais entre nós. Não tem nenhum com mais prestígio, né? Que é um lixo, tá? Um lixo também. Eu não posso entrar aqui, porque é muito técnico e tal, mas, enfim, no próprio Elite do Atraso tem uma discussão sobre isso. O cara usa só o prestígio acadêmico de Weber. Né? E aí, por que só no Estado, pessoal? Né? Porque você invisibiliza o saque da própria elite do mercado. Né? Entende? Existe corrupção na política? Óbvio. Né? Entendeu? Mas quer dizer, agora mudou, porque agora o pessoal está querendo bilhões e bilhões. Mas era mala, né? O cara da JBS chegava, olha, faz isso aí. Uhum. Né? Jogava mais, o cara era um pau mandado. Né? Política é um pau mandado desses caras que mandam no país. Né? Mas quem rouba obviamente, essa elite. Né? 1 trilhão do nosso orçamento vai para uma dívida pública que ninguém nunca auditou. Quem é que paga aqui uma coisa que você não sabe o que é?
nem por quê, nem qual foi a contrapartida. É isso que acontece. Não? Se não audita, e a gente não é imbecil, é óbvio que tem fraude, senão você auditaria, aumentaria a legitimidade dessa vida, dessa dívida, muitas vezes. Não? Percebe? Mas aí você fragiliza o Estado, que é a única instituição que pode se contrapor ao mercado, regular o mercado, limitar o mercado, então você já deixa ele ali com uma coisa de ser corrupto, etc, etc. Você tem toda a imprensa, que você pode dizer isso a hora que você quiser. Percebe? Esse é o esquema, como funciona. Né? Você criminaliza a política. Claro, porque essa elite, como ela nunca produziu nada efetivamente, né? ela precisa do Estado. Sem o Estado, ela não organiza o saque. Né? Ela precisa ter acesso ao Banco Central, ao Congresso, à Justiça, etc., etc., para comprar esse pessoal. Né? Mas aí você estigmatiza o Estado, criminaliza a política e você criminaliza e desmoraliza o voto do pobre e do mestiço, que, todas as vezes em que ele elege o seu representante, inadvertidamente pelo sufrágio universal. O grande inimigo da nossa elite canalha é o sufrágio universal. Então, por conta disso, ele precisava ser imobilizado. Quem foi que fez isso? Sérgio Buarque. As ideias de Sérgio Buarque são disseminadas em todas as universidades. Né? Meus livros não entram nas universidades de São Paulo. Sabia disso? Né? Quer dizer, vários alunos, professor, a gente lê você, mas não é o professor que manda, não, viu? Óbvio, né? Claro, você está... Né? Então, você tem o quê? Você tem uma identidade nacional que foi feita com precisão de alfaiate, né? Para que a elite fique invisível. Entende? O principal dispositivo de poder é a invisibilidade. Ninguém vai nem pensar em você. Entende? Que a grande questão num país como o nosso, pessoal, como é que um país rico, todo mundo aqui sabe que esse país é rico em tudo, né? Tá? Tem gente pobre. É um país rico com gente. Como você vai explicar isso? Né? Aí o que é que Sérgio Buarque, todos os outros que vão segui-lo, Roberto da Mata, Raimundo Faoro, Fernando Henrique Cardoso, pensem em um. Né? Eu não encontrei ninguém que tivesse criticado Sérgio Buarque. Não? Quer dizer, você vai montar o quê? Então, essa história, aquilo que as religiões antes explicavam para as pessoas, são essas identidades nacionais que vão fazer agora. Não? Ou seja, que vai interpretar o país, mostrar às pessoas quem elas são, quem nós somos, etc., etc. Isso vai ser montado por Sérgio Buarque para dizer, a culpa do nosso atraso é o quê? É o próprio povo. Ele é corrupto. Né? Inconfiável. Entendeu? Tá? Quem acha que a nossa universidade é de esquerda, loqueou, né? Fumou uma coisa ruim. Né? Tá? Né? Verdade, meu irmão. Professor, eu vou fazer uma última pergunta sobre o pobre de direita e daí a gente vai abrir para a plateia. Tá? Tá bom. Então, nesse seu último livro, O Pobre Direito, o senhor apresenta dois típicos pobres de direita. Um é um pobre branco, né, do Sul e São Paulo, e outro um pobre negro evangélico. E no pobre branco, o senhor coloca que ele é o ressentido e ele se identifica com o Bolsonaro, né? Então, inclusive, o senhor fala de o Bolsonaro como o lixo. Afinal, o Bolsonaro é um típico lixo branco brasileiro, ou seja, um branco pobre ressentido pela ausência relativa do capital cultural legítimo, que é o monopólio da classe média branca real. Daí eu pergunto, isso explica esse índice que geralmente o bolsonarismo tem atingido dos 30%, né? E se a condenação do Bolsonaro pode reverter ou não isso, na medida que uma das falas do livro, a pessoa fala, o Lula foi preso, né? Se esse ressentido pode
mudar a sua visão em relação ao Bolsonaro pós uma prisão, ou é tudo mentira da mídia e a gente está lascado mesmo? Não, eu até tinha ouvido aí, uns 2 ou 3 dias atrás, aquela deputada Lia Zanata, né, um negócio assim, de Santa Catarina, né? E ela dizendo isso, né? Ela dizendo, não, você não pode ser contra a corrupção, você votou em Lula, entende? Veja como é, veja o escândalo disso, pessoal. Quem define se alguém cometeu um crime ou não é a justiça, tá? O Supremo Tribunal é a instância máxima, né? Tinha sido enrolado por Moro e pela Rede Globo, etc., mas depois, né, com a Vaza Jato, ficou óbvio tudo, ficou, né? Entendeu? Mas ela continua achando que Lula é corrupto. Né? Entendeu? Não vale esse negócio. É óbvio que ele é corrupto. Entende? É óbvio que ele é corrupto por quê, pessoal? Porque ele é nordestino. Porque ele é mestiço. Né? Porque ele fala errado como um nordestino pobre fala, etc., etc. É o racismo dos brancos que essa mulher está representando. E tal, né? Por conta disso que ela continua dizendo, e aí pode ser absolvido quantas vezes as pessoas vão... Porque é a forma de você expressar o racismo. Né? Quanto a essa coisa do branco pobre e do negro evangélico, foi o pessoal que eu entrevistei para, né, tentar entender o que estava acontecendo, eu percebi o quê? Aliás, eu percebi uma coisa que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Né? Eu estava vendo o mapa por raça e tal, para parar. Aí eu vi assim, pô, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, é 70% de branco. De São Paulo para cima, é 70% de negro e mestiço. Eu nunca vi ninguém tocar nisso. Nenhum livro, ninguém, zero, no país racista como o nosso. Entende? Né? E aí, obviamente, isso me deu ainda mais motivação e tudo, porque o meu argumento estava indo nessa linha. O que é a coisa do branco pobre, pessoal? Essa coisa do lixo branco é como é chamado nos Estados Unidos o branco do Sul, que é mais pobre, menos culto, etc. E aí, por conta disso, ele é mais racista. Óbvio, porque é a única coisa que ele tem. Né? Acontece exatamente a mesma coisa com o branco pobre no Sul e em São Paulo. Né? Se 70% do Sul e São Paulo é branco, e a classe média real nunca chega a 20%, então significa que em São Paulo e no Sul, 50% dos brancos são pobres. Ok? Quem ganha até 5 salário mínimo é pobre. Pode não passar fome, mas é pobre. Não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação de qualidade, etc. Não tem acesso às benesses do mundo moderno. E, por conta disso, ele é humilhado. Né? A humilhação não precisa ser consciente. Eu estou sendo humilhado agora. Ela quase nunca é. Né? Entende? Mas você sente dentro do seu peito, quando alguém te olha de cima para baixo, quando as instituições dificultam o acesso a você. Isso tudo é uma forma. Né? As formas não precisam ser explícitas. Né? Então, esse branco pobre do Sul, ele foi injustiçado. Ele não teve acesso à escola que o branco rico teve. Né? Teve um caso, por exemplo, de um caminhoneiro de Santa Catarina, que eu entrevistei. Né? O cara trabalhava 16 horas por dia, mal via família, e ganhava R$4.000 ao mês. E o chefe dele, ele tinha o quê? Ele tinha um sobrenome alemão. Né? Entende? E os alemães aqui não, são mais orgulhosos ainda, né? Mais brancos do que os brancos. Né? E o cara não sabia explicar. Eu trabalho feito um condenado, ganho essa miséria, e esse cara que é branco e tem esse sobrenome ganha R$50.000 e eu ganho 4. Né?
Como ninguém explicou para ele que ele foi injustiçado, ele vai ter que inventar alguma desculpa para ele e tal, né? Entendeu? E aí sobra, ele é meritocrata, né? Ele acha que o negócio é esforço individual. Coitado, está aí na estrada há 15 anos, né? Trabalhando 16 horas, não ganha um centavo a mais, né? Mas ainda assim, claro, porque é a única ideia que ele ouve, é a única ideia que rola, né? E aí esse cara vai ter bodes expiatórios que vão ser construídos pela extrema-direita, né? E por boa parte da pregação evangélica. Vão agir no mesmo sentido. Que sentido é esse? A gente precisa entender, pessoal, que o mundo não é o que gira o mundo e as nossas ações como seres humanos não é dinheiro e poder como a gente pensa, né? Entendeu? Dinheiro e poder são meios, não são fins de nada, né? Por que alguém sai a vida inteira atrás de dinheiro, tem $1 bilhão, então você pode comprar tudo que você queira, mas você vai atrás do segundo bilhão. Se você tem 2, você vai atrás de 5. Se você tem 5, você vai atrás de 10. É ou não é assim? Né? Entende? Por que isso? Ora, porque você se sente... A nossa sociedade atribui uma distinção social positiva para quem possui dinheiro e poder. Não tem nada a ver com dinheiro e poder em si. Não tem nada a ver com o que o dinheiro pode comprar ou não. É com a sensação de você se sentir superior aos outros. Ou seja, que é essa dimensão de que o principal, a necessidade última dos seres humanos, se a gente quiser entender comportamentos que são aparentemente irracionais, a gente tem que compreender isso, é a necessidade de ser reconhecido pelos outros. O que é ser reconhecido pelos outros? Antes de tudo, você ser respeitado pelos outros. Por que isso é tão importante? Porque sem respeito dos outros em relação a você, você não constrói autoestima, você não constrói autoconfiança, você é um zero, você não levanta da cama. Percebe? Não? O que é que a extrema-direita e a pregação evangélica vai dar para esse cara? Que é humilhado, trabalha, ama o chefe que o oprime, porque ninguém nunca contou a ele nada, ele foi imbecil. O nosso povo é um povo imbecilizado, a gente precisa perceber isso, né? Entende? Um povo inteligente, continua inteligente. Se você mostrar para ele recupera. Mas a atual situação é de imbecilização, claro, com a imprensa que nós temos, com essas redes sociais movidas por dinheiro, né? E aí ele vai o quê? Ele precisa, para não entrar em depressão, para não entrar no alcoolismo, ou seja, né, pôr essa faca envenenada dentro dele, porque é isso que a sociedade diz, que cada um é responsável pelo seu próprio destino. Aí ele tem o quê? Ele tem que encontrar bodes expiatórios. Né? É exatamente isso que a pregação evangélica vai montar. Ela vai dar a essas pessoas o quê? Vai dar, por exemplo, para o negro evangélico, né? Entende? Vai dar a possibilidade dele embranquecer. Embranquecer entre nós não é você ficar com a pele branca. É você assumir os valores do opressor como se fosse seu. Você ir para o outro lado. O que muitos negros fazem, obviamente. Pela situação de desumanização. Né? O branco pobre, né, do sul e de São Paulo, é pobre, e ele tem raiva, mas ele sabe que ele é gente. Ou seja, a polícia não sai matando branco. É na rua impunemente. Isso não acontece. Né? A polícia existe para massacrar preto. Né? Não é para resolver crime também. Né? Não chega a 5%. As instituições, como as pessoas, não são aquilo que elas dizem que elas são. Elas são aquilo que elas praticam. Né? E a prática da nossa polícia é matar preto. Né? Aí você pega esse cara que está ameaçado da sua humanidade 24 horas por dia, que é a vida do negro, entre nós. A polícia pode entrar, pode matar. Se a polícia matar você, a classe média branca vai aplaudir. A gente sabe disso. Né? Sabe ou não sabe, pessoal? Hã? Tá.
Então é para ele, quando a pregação evangélica joga uma boia de salvação para ele, assim, de, olha, você não é bandido. Entende? Como o negro foi construído como bandido, não é essa elite agora do PCC e tal, que é vista como bandido. É um negro que vai vender uma trouxinha de maconha na esquina porque ele não tem nenhuma outra coisa. Esse cara pode morrer com uma bala na cabeça. Eu já vi várias vezes isso. Ou então recebe 15 anos de prisão. Entende? Não? Então, esse cara procura escapar desse destino. É claro que ele quer embranquecer. Ele não quer morrer à toa. Não? Entende? Então, essa coisa o racismo funciona também como esse elemento de distinção. Ou seja, tem alguém que é pior do que eu, que está abaixo de mim. Por conta disso, são todos esses grupos que são vulneráveis já. Né? Mulheres, antes de tudo... Entende? É uma mistura, nesse país, é uma mistura de racismo e machismo. Né? Entende? Quando vocês ouvirem alguém dizer, não, eu voto no Bolsonaro porque ele defende os valores morais e a família. Sabe o que esse cara está querendo dizer de verdade? Na minha casa, quem oprime mulher e filho sou eu. É isso. Tá? Valores familiares é isso. Né? É a forma de você, né? De você jogar isso como se fosse... E aí você tem o homossexual, entende o negócio? Pô, você é hétero, olha que coisa, né? Poxa, que coisa boa, né? Porra, que coisa superior, né? Você é hétero, né? Entende? Né? E é isso, então, é mulher, né? Que o bispo de Macedo diz que não pode ter a mesma educação que o homem tem, porque é o homem que tem que mandar em casa, etc. Né? Aí esse cara, esse pobre, que é humilhado na rua, né? Aí ele quer o quê? Ele quer ter a chance de ter essa revanche em casa. Óbvio, ele é um pequeno tirano. É isso que ele quer, é a única coisa que ele tem. Né? Com os brancos aqui é a mesma coisa, entende? Quer dizer, você tem o quê? Quer dizer, um cara, né? Quer dizer, que também ganha pouco, ninguém olha para ele é uma figura nas sombras, nem a mulher dele quer saber a opinião dele mais sobre as coisas, né? Encheu o saco de ouvir bobagem, etc, etc. Né? Aí, de repente, esse cara acha agora que ele está o quê? No comando de uma grande revolução nacional. Entende? Né? Aí ele olha o cara... Aí ele olha Bolsonaro com seus olhos azuis, a sua pele branca, etc. Assim, eu estou na presidência da República. Afinal, tem, pela primeira vez, um cafajeste como eu por lá. Né? Eu posso me reconhecer nele. Eu estou no poder. Como é que você vai tirar isso desse cara? Né? Agora, isso tudo que a gente tem também uma falha da esquerda. Né? A esquerda não explica outra coisa. Né? Ela não tem uma explicação alternativa a essa elitista, etc, etc. Né? Por conta disso, ela toma na cabeça sempre. Né? O PT começou com o partido da ética na política. Ou seja, pega o veneno que a elite construiu e põe como a sua própria ação. Percebe isso? Né? É desesperador perceber isso e perceber que ninguém dá valor a isso. Ou seja, a única questão importante para a atividade política é você esclarecer o público. O resto entende? O resto é abobrinha, é secundário. Né? Porque se você esclarece o público, né? Se você debate, você disputa as ideias dominantes, você domina. Entende? Nós não somos abelhas, pessoal. Nosso comportamento é determinado por ideias, quer a gente saiba disso ou não. Se a gente muda a ideia, a gente muda o comportamento inteiro no minuto seguinte. Não? Você tem que esclarecer esse público que foi imbecilizado há 500 anos. Não? Como Vargas fez. E ninguém mais, depois dele, sequer compreendeu a importância disso. Obrigado, professor Gessé. Então, agora abrimos para questões do público. Quem quiser fazer questões, nós temos uma assessoria aqui na então, esquerda. aqui já temos um
Candidato, por favor, se apresenta e tentando ser mais breve, assim, para a gente ter mais perguntas. Tem um povo legal ali em cima. Tudo bem, pessoal? É porque a luz pede. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Gessé, eu queria que tu fizesse um link, tu fala, na tua interpretação sociológica, eu sou o professor Gilmar, professor de Sociologia na Rede Estadual do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu fizesse um link da tua fala, que tu levanta questões de ordem cultural e que tu pudesse tentar fazer um link com o viés de classe. Né? Quer dizer, a gente sabe que tem um elemento cultural, como tu falaste, que influencia muito grandemente o comportamento e a ação social das pessoas. Mas a gente também sabe que a dominação de classe, ela se impõe também pela opressão econômica. A gente sabe que nós vivemos num país extremamente desigual economicamente. Falaste, fizeste um levantamento e disseste, olha, nós somos um país que é rico e tem um povo pobre. E isso remete ao conceito de classe social. Então, eu queria que tu fizesse esse link para a gente compreender, na tua leitura, como é que estabelece essa relação cultura-classe social. Vamos fazer uma rodada, né, se tiver mais questões. Boa noite, professor Gessé. Meu nome é Robério, sou servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A sua fala me remete também para o que o professor Márcio Portman fala, né, da direita popular, o crescimento da direita popular no Brasil. E, principalmente, agora o senhor, no final da sua fala, fez uma referência da negligência da esquerda, né, com, eu diria, talvez, o enfrentamento ideológico de alguns temas. Né? Nós vimos o crescimento assombroso no país da terceirização. O movimento sindical, ao longo do tempo, se contrapôs à terceirização, no entanto, deixou abandonado, né, essas pessoas que acabaram sendo o exército de substituição dos servidores públicos no país. Nós vemos hoje, nas instituições públicas, os trabalhadores terceirizados inviabilizados, como, dentro dessa categoria, inclusive do pobre de direita, muitos brancos também, mas a maioria negros e negras, mas invisibilizados e negligenciados. Também vemos, ao longo do tempo, eu diria, talvez uma orfandade, né, da esquerda e do movimento sindical também, com relação a uma referência ideológica. Talvez a velha Guerra Fria tenha nos feito esquecer, né, e sejamos dominados hoje, de fato, pelo grande irmão, que tem um pensamento único no mundo, né, e, como o senhor fala, né, nos faz assumir esses valores, né, dos nossos dominantes. Nós podemos pensar numa reação do movimento sindical da esquerda, da ideologia, de uma ideologia de esquerda em nível mundial, e tendo talvez como referência, quem sabe, a China ou um outro pensamento. É possível nós pensarmos isso, ou nós vamos estar dominados pela barbárie, como dizia a Rosa Luxemburgo, com o presidente laranja? Obrigado. Quais foram as questões? Tá bem. Na coisa da classe, né? Para mim, pessoal, eu vou dizer bem diretamente, as ideias são tudo. As classes são construídas por ideias, em grande medida, né? Pelo menos a reprodução das classes, enquanto elas são, depende, né, desse mundo das ideias. Entre nós, a gente tem o quê? Como é que é a estrutura de classes que funcionam entre a gente? Você tem uma pequena elite, tá? Que não é mais do que 200 mil pessoas, controla toda a propriedade relevante desse país.
né? Manda no país porque pode comprar os outros. Compra justiça, compra o banco, compra congresso, compra imprensa, etc. Grande parte dos nossos órgãos de comunicação já são hoje de propriedade de bancos, né? Imagino que vocês saibam, né? Abaixo você tem a classe média, que é o quê? O que é a classe média? É uma espécie de capataz dessa elite, ou seja, administra e organiza, né, o comando da sociedade como um todo, em todos os níveis, em nome dessa elite, né? Embaixo, você tem 80% de pobre, né? Que você pode dividir metade desses 80%, 40% é remediadamente pobre, que é entre 2 e 5, ou seja, não passa fome, né? E 40% abaixo, quase todos pretos, né? Ganha entre 0 e 2. Né? Esse ganha entre 0 e 2 vota 70% em Lula. Esse ganha entre 2 e 5, especialmente no Sul, vota 70% em Bolsonaro. Né? Percebe? Né? Pelas razões que a gente já discutiu aqui. Né? Esse pessoal pobre que vota em Lula, especialmente o nordestino pobre, vota em Lula pelas mesmas razões que um branco pobre do Sul vota em Bolsonaro. Né? É o que o Freud chamava, né, uma relação libidinosa, entende? Não, Bolsonaro pode pegar um revólver e dar um tiro na cabeça de uma criança de 3 anos, que essa pessoa vai continuar amando Bolsonaro. Por quê? Porque é uma paixão. Né? A gente, na paixão, aqui, vocês sabem, todo mundo é adulto, a gente perde a cabeça. Né? Não é isso? A gente fica, né? Não tem mais controle sobre as coisas, imagina coisas que não existem, é ou não é? Né? Com Bolsonaro e com Lula é a mesma coisa. Né? É o branco pobre do Sul dizendo que está com raiva, entende? Quer dizer, está com raiva porque ganha pouco, está com raiva porque ele vê um negro ou um nordestino mestiço melhor do que ele em alguma situação e tal. Mas ele também está muito preocupado com a dissolução do patriarcado. É algo extremamente importante, pessoal. Não é só o racismo. O ódio às mulheres é fundamental. Senão a gente não entende nada do que está acontecendo. Né? Em todos os países do mundo, por exemplo, na última eleição alemã, né, os jovens de 18 a 25 anos, homens, votaram no partido nazista. As meninas votaram no que é de mais à esquerda, o Link. Ganhou eleições na minha amada Berlim. Né? Tem a cidade vermelha. Né? Tá? Tem tradição ali a coisa. Né? Entendeu? Então você tem. Isso se repete aqui. A gente deve às mulheres, cara. A gente não está num abismo, numa fossa, né, fascista horrorosa. Um encontro desse não seria jamais possível. Né? Tá? Por que é isso tudo? Esse homem está ficando mais pobre, né? Não tem, quer dizer, não vê mais as instâncias de poder que estavam associadas ao homem provedor, etc. A mulher agora ganha mais do que ele, normalmente, e tal, entende? Quer dizer, ele está ameaçado em todos os níveis, inclusive em casa. Né? É extremamente importante isso. Né? Enfim, mas eu acho que era um pouco, acho que já dá para responder as questões que o nosso amigo levantou. A outra questão, a questão que toca nessa coisa da necessidade de uma visão alternativa. Eu confesso a vocês que isso me desespera um pouco, entende? Quer dizer, como é? Isso é tão óbvio. Como é que quem está com a mão na massa na política não percebe isso? Entende? O cara continua achando, né, que ele vai montar um negócio que vai melhorar a vida do trabalhador e o trabalhador vai espontaneamente subir, puxa vida, que legal, tem um partido que joga com a gente junto e tal. Não é assim que funciona, pessoal. Entende? Você terceirizou, né, a legitimação do seu governo para a Rede Globo. Você quer o quê? Né? O PT ajudou a Rede Globo em 2002. Tá? Ao invés de encampar, transformar, estava
nas últimas, dava para você comprar, transformar numa grande televisão pública, entende? Uma televisão pública nesse país, chegando em todos os lugares, é revolucionário. Né? Brasileiros iriam ouvir uma verdade que seja, porque hoje você pode passar 100 anos só ouvindo mentira. Né? E esse pessoal não percebe isso. Né? Entende? Quer dizer, não se preocupa em construir uma infraestrutura comunicativa, né? Manda o Ministério das Comunicações para o Centrão, ou seja, uma coisa desimportante. Né? Eu prefiro ficar aqui com a educação, fazenda e tal. Percebem isso, pessoal? Né? O cara sequer percebe que está dominado por ideias que são envenenadas pelo seu inimigo, que vai limitar a sua ação em todas as horas. Né? Aí essa coisa do meme, descobriu-se, né? Entende? Que o povo que era imbecilizado poderia ficar inteligente. Né? E tal, por aí você pega, une o quê? Imprensa, bilionários e Congresso venal. Nunca o povo brasileiro viu essa relação. Jamais. Isso não saiu em nenhum lugar. Tá? Mas aí ele viu isso. Agora, o cara de classe média acha que, puxa vida, agora o povo vai compreender tudo. Né? Entende? Ele acha que o povo sabe que tem uma coisa antes, tem uma coisa depois. Ele teve todas as chances de educação, de tudo para parar. E mesmo na classe média, as pessoas que compreendem esse negócio é 10% ou 15%. Né? Como um pobre que não teve nenhum acesso a isso vai compreender. Então, esse meme vai ter um efeito revelação, mas, puxa, é verdade e tal, para parar. Mas 2 semanas depois ele morre. Né? É preciso, entende? Quer dizer, não é óbvio, pessoal, que a gente precisa dizer, olha, esse meme aqui, entende? Porque senão o cara acha, não, esse tipo de coisa é uma coisa casual, aconteceu agora. Você precisa dizer que é 500 anos assim. E vai continuar sendo, se ninguém fizer nada contra. Não? Entende? Quer dizer, esse povo precisa saber quem é o seu inimigo. Não? O inimigo, depois, o comando está o Washington, né? Claro, porque é o principal, é o que vai, em todas as vezes, montar um golpe de Estado toda vez que o Brasil está se industrializando. Não? Por que pegar Petrobras e Odebrecht? Porque eram as 2 grandes empresas que esse país tinha com influência internacional. A Petrobras pagava mais de 50% de todo o investimento público, estava bombando e tal, para parar. Não é isso? Aí os Estados Unidos, nananina. Tem uma imprensa corrupta lá, tem uma elite de vassalos e tem gente medíocre, né? E canalha como Sérgio Moro e os seus outros asseclas para fazer o trabalho sujo. Não? Não é isso? Aí você entrega as riquezas do país, que o país... Toda a história se repete sempre. Não? O esforço que Getúlio vai... Né? Getúlio é a única, é a primeira contraposição a esse projeto elitista. É um processo inclusivo, né? Vamos dar emprego bom para essas pessoas e tal. Toda vez que alguém tenta reeditar isso, esse negócio é redefinido. Você precisa explicar isso para as pessoas. Nesse meu livro, Elite do Atraso, né, uma das coisas mais legais, mais comoventes, porque eu sou um cara que choro fácil, né, é encontrar um pobre na rua que me encontra, reconhece assim, puxa, o seu livro abriu, entende? O negócio agora eu entendo como funciona o negócio, entendeu? Cara, por que você não pode universalizar esse tipo de experiência? Entende? Eu sei que isso é fundamental, é óbvio. Né? Toda revolução, toda mudança se dá quando você tem novas ideias. Né? Revolução Francesa, 1789. Já tinha tido aquilo 600 anos antes, sempre. Chegava lá, o trigo subia, o pão ficava caro, e aí a multidão ia, cortava a cabeça de alguns nobres, e o rei baixava o preço, e pronto, continuava a coisa. O que foi que aconteceu em 1789 de distinto? Porque lá tinha Rousseau, tinha Diderot,
tinha Voltaire, tinham pessoas conversando com lideranças populares como Danton, etc, etc. Então você disse, não vamos só querer baixar o preço do trigo, a gente pode montar uma outra sociedade, onde isso não seja mais necessário. Né? Percebem isso? Só há mudança quando há ideias que vão esclarecer as pessoas no caminho que elas devem tomar. Né? E é uma coisa impressionante, né? Porque a gente tem uma esquerda que eu admiro, Lula, claro, né? Puxa vida, eu me ajoelho aqui, né? Graças a Deus, né? Que você teve lá, senão a gente estava no sal, né? Entende? Agora, você não vai explicar para esse povo nada. Quem é que vai explicar? Entendeu? Né? E não vê sequer necessidade. Não é que você vá conseguir. Entende? Agora, você nem luta. Você nem sabe qual é a luta que você tem que fazer. Entende? Quando nessa coisa que você citou lá, só para encerrar aqui, do pessoal dos batalhadores, o pessoal é um livro de 2010, eu fiz essa pesquisa em 2009, com o pessoal que estava ganhando mais com o Lula. Né? Aí eu perguntava para ele, e qual é a causa disso? A quem você agradece isso? 80%. Jesus. A gente vai deixar mais 2 perguntas. Professora Luciana, lá em cima, por favor, se aproxime para fazer a pergunta. E alguém aqui embaixo. Boa noite. Boa noite, professor Gessé. Sou professora da UFSM, aqui da base da CEDUFES, né? Uma pergunta. Olá. O PT, eu não lembro agora, né, os autores que fizeram esse tipo de análise, mas o PT ele incluiu muito pelo consumo, né? Isso. Essa crítica. E faltou esse esclarecimento que tu mencionas, né? Essa importância de incluir na educação e tudo mais. E só que aí tem essas mediações no meio, né, de que vai atribuir a outras coisas e tudo mais. Ainda que tenha havido alguma inclusão, a gente na universidade viu alguns avanços, né? A gente tem universidade com mais inclusão, sim. Mas esse avanço da extrema-direita colocou, parece que tudo, a gente retrocedeu décadas e agora a gente tem que apenas lutar pela democracia. Apenas, né? E aí a gente aceita qualquer coisa. Como é que a gente enfrenta isso, né? A gente vê, assim, os sindicatos, os movimentos, parece que está todo mundo meio anestesiado, né? Como é que a gente pode enfrentar isso? E outra coisa, só aproveitando, como eu pesquiso desinformação, né? Tu falaste dessa questão dos memes, a gente fica pensando, tá, vai virar isso as eleições agora, guerra de meme, né? A estratégia é isso, é janonismo contra Nicolas Ferreira, e onde é que fica o debate de ideias, né? Obrigada. Boa noite. Eu sou a Virgínia, sou aqui de Santa Maria. E, professora, assim, primeiro eu queria agradecer o senhor estar aqui hoje, né, nessa cidade, agradecer o pessoal que trouxe também. E como a gente está falando de coisas assim bem pesadas, né, eu queria dizer que também eu me ajoelho por senhor, né, por tudo que o senhor tem produzido. E eu estou fazendo o curso de pós-graduação no ICL. O senhor foi meu professor. Legal, né? Eu sou ICL eterna, né? E eu gostaria, assim, quem sabe o senhor falasse alguma coisa sobre essa proposta, que eu vejo essa proposta como esperança para que a gente saia desse atoleiro. Professor, primeiramente, parabéns pela explanação, né? Me chamo Gabriel, sou professor do Instituto Federal Farroupilha. Eu vou um pouco na linha dos questionamentos anteriores. E eu acho que o ICL ele está fazendo essa parte também, que é a parte da comunicação, que a colega comentou lá em cima. E aí, só para a gente situar a questão dos dados, tem um trabalho do Marcelo Medeiros, que é Os Pobres e os Ricos. É um livro bem interessante que ele traz justamente os dados do imposto de renda de 2021. Né? E ele mostra que de 0 a 20% da população recebe em torno de R$14 mil por ano. Né? E depois ele traça de 20% a 40%, que recebe em torno de R$33 mil por ano. Né? E de 40% até 90% recebe, o
a pessoa que está aqui em 90%, né, ou seja, o mais rico ali dos 90%, ele recebe em torno de R$ 3.800 por mês. Então, ele chama a atenção de que realmente é uma população muito pobre, né? E a desigualdade ela começa nesses 10% agora, né? Que esse que está no 90 recebe R$ 3.800 por mês, mas o que está no 95 em torno de R$ 340 mil por mês, né? E que o 0,1%, que daí seriam, ao invés dos 220 mil, seriam 2.200, né? Que seria o 0,1% da população brasileira, esse recebe milhões e 80% dessa riqueza vem da financiarização, né? E aí, quando a gente lê os livros, Elite do Atraso, A Tolice da Inteligência Brasileira, Classe Média no Espelho, Como o Racismo Construiu o Brasil, né? E talvez o Pobre de Direita vá nessa linha, né? Como mostrar para esse grupo, principalmente dos 90% para baixo, que eles não são sequer da classe média, né? Porque R$ 3.800 você não consegue manter isso daí, né? Então, eu acho que a minha pergunta seria mais ou menos, pensando nesse aspecto, como comunicar isso, que eu acho que é o principal problema hoje que a gente tem enfrentado. E aí, completando o que a colega comentou, né? Será que vai ser uma guerra de memes, né? Como fazer as pessoas entenderem isso, né? Tendo em vista que nas universidades as pessoas estão lendo cada vez menos, né? E quem dirá a população, né? Então, seria mais ou menos nessa linha a pergunta. Não dá para mais uma? Se eu conseguir lembrar de todos depois, é dificuldade. Bom, boa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a professora Nara Ramos, da UFSM, e no início da sua fala me incomodou o senhor falar em estruturados e desestruturados. E quando o senhor fala de desestruturados, o senhor dá exemplo de famílias pobres, como, né, por exemplo, assim, o abuso, as coisas, tudo ruim acontece lá, como se no dos ricos também não acontecesse. Então, existe também desestrutura nesse sentido também dos ricos. Então, só para aprofundar um pouquinho mais isso, porque eu acho que fica até para as pessoas entenderem, porque parece que os ricos é a perfeição e os pobres é que, né, que tem abuso sexual, tem a violência, tem tudo mais, né, tudo está acontecendo lá nos pobres. Eu gostaria de só complementar. Obrigada. Então, eu vou começar pela sua. Hã? Tem duas ligadas à comunicação, tá. ela e o IFE. Tá. No fundo, o que é, pessoal? Eu não estou dizendo... veja bem, eu tenho uma coisa que eu aprendi, né? Porque, por exemplo, quer dizer, o meu tema a vida inteira foi a humilhação, etc. e tal, o que os pobres sentem, né? Eu acho que a gente não pode fazer uma coisa que é glorificar o oprimido. Tá? Isso é Jesus, isso não é ciência. Quem disse que o pobre, o oprimido é virtude e o rico é a coisa, entende? É o contrário, isso foi Jesus. Ótimo, seria ótimo que fosse assim, mas não é. A vida do pobre, né, é um inferno, e não é só econômico. Tá? É um inferno em tudo. Tá? Claro que isso não tira as trajetórias heróicas de pessoas que, mesmo nesse ambiente, conseguem, né, entende, realizar proezas incríveis. Tá? O que eu acho importante nisso, quando a gente diz, entende isso? Eu acho assim, não tem nada que seja mais importante do que a verdade. Por exemplo, para mim, tá? O que me faz ter um caminho que eu acho que é reto eu vou servir a verdade. Não vou servir a ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, etc., etc., a verdade. Né? E a verdade é que você, quando você estuda os pobres, você não pode culpar os pobres pela pobreza. Uma pobreza que é montada pela classe média branca e pela elite. Né?
Quer dizer, o exemplo, todas as vezes, quem quer que queira ajudar os pobres vai ser defenestrado pela classe média e pela elite. Vai ser defenestrado pela elite, porque a elite não quer que você gaste o orçamento público com o pobre. Ele quer botar o orçamento público no bolso. Essa é a razão elitista. E da classe média branca é o monopólio do capital cultural. Né? E não só isso, poder dar aquela humilhadinha básica na empregada doméstica, etc, etc. Por isso que o pessoal ficou com raiva quando Dilma quis botar uma carteira de trabalho para empregada doméstica. Porque a escravidão não é só você explorar o trabalho do outro a preço vil. É você ter o prazer em humilhar. Né? E ninguém tem mais prazer em humilhar do que a nossa classe média e a nossa elite. Né? Dito isso, ou seja, que quem é pobre não é por culpa própria, né? A vida do pobre é um inferno. Né? E é um inferno em todas as dimensões. É um inferno cognitivo, porque ele não tem o material para perceber as coisas que é uma coisa que é percebida pela classe média como óbvio, a capacidade de se concentrar, autocontrole, o pensamento prospectivo, ou seja, a ideia de que o futuro é mais importante do que o presente, então você pode renunciar ao prazer em nome de um futuro. O pobre não tem isso. O pobre está preocupado com o almoço naquele dia. O futuro é difícil mesmo para quem planeja, porque vários planejam também. Imagine quando você não planeja. Imagine quando você sequer pensa no futuro. Você literalmente não tem futuro. Percebe? Isso é o pobre. E ele é montado familiarmente assim. As mães que os amam, etc. Mesmo em casas e famílias, que é raro, né? Entende? Quer dizer, abuso sexual. É óbvio que abuso sexual. Por exemplo, tem o Trump aí, esse pedófilo e tal, né? E tal. Claro, óbvio que tem esse tipo de coisa. Nos pobres é endêmico. Né? Eu conversando com pastores e padres e tal, os caras disseram, olha, abuso sexual é 80% do material que eu recebo aqui. Ninguém fala nisso, né? Bota embaixo do tapete e tal, para entende? É miséria, é inferno. Né? E aí depois você dá uma escola precária para essa pessoa. Né? E ela, obviamente, né, vai sair como analfabeta funcional. Ela foi produzida como isso. Né? É tudo que eu escrevo é para denunciar isso. Né? Entende? Mas você não vai melhorar a vida do pobre chamando favela de comunidade. Né? Ou dizendo, supondo coisas que não existem e não são verdadeiras. A verdade tem uma força enorme. Ela é tão importante quanto a fraude, o engano, né? O poderio bélico, etc., porque ela é extremamente libertadora quando ela é tocada. Então, eu acho assim, a vida da classe pobre entre nós é muito pior, sobre todos os aspectos, do que a classe média. Claro, é isso que o privilégio faz, né? Sem ser culpa delas. Né? Não é isso? Aí ela vai sair como analfabeta funcional e ela não vai competir no mercado de trabalho. Por quê? Porque você só pode competir no mercado de trabalho competitivo se você incorporou conhecimento. Se você não incorporou conhecimento, irmão, você vai vender a sua energia muscular, como um cavalo, jumento e os antigos escravos faziam. Né? Entende? Mas a gente tem que dizer como é que é a vida dessas pessoas. A gente não pode botar um negócio rosa nela. Isso é a Rede Globo que faz. Né? Sobre o outro assunto, o tema enfim, que é o tema, no fundo, que me preocupa também. Como é que a gente vai montar um discurso alternativo, uma narrativa alternativa. Né? Entende? Quer dizer, a narrativa pessoal, uma história, etc., é fundamental. Nós nos construímos como seres humanos de modo narrativo. A gente vai contando a nossa história, vai montando um negócio, a partir disso a gente vai... Né? Ou seja, a narração é fundamental. Exatamente porque a gente tem reflexão e a gente não é
uma abelha. Entende? A abelha tem um instinto. Né? A gente não tem instinto. A gente tem ideias. Né? Então, é muito importante isso. Aí é coisa que a amiga, minha companheira de comunidade, né, falou ali, o ICCL, que eu sou um dos co-fundadores, nas minhas conversas iniciais com o Eduardo Moreira, ele disse assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar esse negócio? Eu disse, olha, a coisa principal para mim é que você tem que esclarecer o público. Esse público é um público que viveu na mentira 500 anos. Não? Se você der uma verdade, né, entende? A gente vai poder sobreviver como instituição, porque isso vai vender como um pãozinho quente. Claro. Você está dando um produto que ninguém recebeu. Não? Uma outra história, uma outra interpretação, etc, etc. Não? Uma visão alternativa, outra coisa, etc, etc. Né? E eu acho que é um efeito demonstração do que deveria ser feito. Entende? Por que ninguém na esquerda pensa, por exemplo, nem montar, entende? Que o ICL e outras coisas de esquerda que funcionam muito bem, que esse conhecimento chegue na periferia e no interior do nosso país. Ninguém nem tenta. Não, a imprensa vai cair em cima, vai dizer que é um negócio do governo. Compra a briga, irmão. Pô, tem uma imprensa aqui que é só é dinheiro, é só banco. E é possível mostrar. Né? Imprensa tem que ter uma função pedagógica, está na Constituição. Então você precisa ter o outro lado. Né? Percebe? Mas não tem a iniciativa, não tem o tino. Entende? É desesperador. A gente convida os diretores Cléder Fontana, Jadir Lemos e a diretora Fabiana Pereira a subir ao palco, por favor, para a gente poder fazer o encerramento. A gente agradece a presença de todos e todas. É a primeira vez, e esperamos que não seja a última, que a Sedufism patrocina o Livro Livre. Né? A gente agradece à secretária Rose por toda a compreensão, por a gente tentar fazer esse mesh. A gente queria um nome que fosse um nome importante para a gente, da gestão Renova Sedufism, né? Que fosse ligado às questões que nos interessam. Porque a gente acredita que faz parte do sindicato também trazer essas discussões. A gente é uma direção que investe muito em cultura, mas também em debate que para a gente seja importante. A gente convida todos e todas a participarem da noite de autógrafos agora, e a gente gostaria de fazer uma foto e agradecer o professor Gessé para estar conosco, fazer uma foto virando para a plateia primeiro e depois virando para cá. Obrigada.